Quantas vezes você já se pegou olhando para alguém e pensando: por que eu sempre me envolvo com pessoas que não me valorizam? Ou pior, será que o problema sou eu? Talvez você já tenha sentido aquele frio na barriga no início de uma relação, o coração acelerando, as mensagens trocadas, o sentimento de ser escolhida. E aos poucos, viu tudo isso se transformar em cobranças, silêncios, distância. E quando percebeu, já estava tentando consertar o que nem era culpa sua. Muitas mulheres crescem acreditando que amar é se doar até o fim, que é normal colocar o outro em primeiro lugar, que relacionamento é assim mesmo, tem que aguentar. Mas ninguém conta o preço emocional que se paga por viver um amor que não é recíproco. E é aqui que mora a dor silenciosa de tantas mulheres fortes. Mulheres que sustentam famílias, que cuidam de tudo e de todos, mas que se esquecem delas. Mulheres que sorriem para fora e sangram por dentro, que foram ensinadas a se moldar, se diminuir e até se calar. Tudo para não perder o amor de alguém. Mas deixa eu te dizer uma coisa, com toda a verdade do meu coração. Você não foi feita para viver um amor que te apaga. Você nasceu para viver um amor que te acende. E esse amor começa em você. Relacionamentos saudáveis não são sobre encontrar a pessoa certa, e sim sobre se tornar a pessoa certa para si mesma. É quando você se conhece, se respeita, se acolhe e estabelece limites, que o tipo de amor que entra na sua vida muda. Porque quando você se valoriza, você para de aceitar migalhas. Quando você se ama, você não implora por atenção. Você inspira reciprocidade. E quando você entende o seu próprio valor, o amor deixa de ser uma prisão e passa a ser liberdade. Mas eu sei, talvez hoje você esteja cansada. Talvez esteja tentando reconstruir algo dentro de você depois de uma decepção, depois de uma traição, ou simplesmente depois de perceber que se perdeu de si. Talvez esteja com medo de amar de novo. Ou talvez esteja em um relacionamento que parece bonito por fora, mas que te faz encolher todos os dias. E é por isso que você está aqui. Porque no fundo, tem algo em você gritando por mudança. Gritando por leveza, por paz, por amor, mas um amor que não machuque. E eu quero te mostrar que isso é possível. Mas antes, respira fundo. Você não precisa carregar culpa por ter acreditado em alguém. Você não precisa se envergonhar por ter amado demais. Tudo isso que aconteceu com você foi parte de um processo. Um processo que agora te trouxe até aqui, nesse exato momento, para despertar uma nova versão de si mesma. O amor verdadeiro não é aquele que te completa, é aquele que te transborda. Porque você já é inteira. E é a partir dessa inteireza que nascem os relacionamentos saudáveis, os vínculos reais, os amores que fortalecem em vez de enfraquecer. Hoje nós vamos falar sobre como construir esse tipo de relacionamento. Vamos falar sobre limites, autoconhecimento, comunicação emocional e, principalmente, sobre amor próprio, o alicerce de qualquer relação saudável. Mas antes de mergulhar nisso, quero que você repita mentalmente essa frase: eu mereço um amor leve, recíproco e verdadeiro. E ele começa em mim. Porque, no fundo, tudo o que você sempre quis não era alguém que te completasse, mas alguém que te respeitasse. E para atrair isso, você precisa ser a primeira a se respeitar. Nos próximos minutos, eu vou te guiar por um caminho de reflexão profunda. Um caminho onde você vai entender que o amor que você busca lá fora, na verdade, é o amor que estava adormecido dentro de você. E quando ele desperta, o mundo inteiro muda. Então, fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje pode ser o início da sua libertação emocional. Hoje pode ser o dia em que você decide parar de sobreviver ao amor e começa finalmente a viver o amor. Quando falamos em relacionamentos saudáveis, muitas pessoas imaginam um casal que não briga, que está sempre bem, que vive em harmonia o tempo todo. Mas isso é um mito. Relacionamento saudável não é ausência de conflito, é presença de maturidade emocional. É quando duas pessoas escolhem crescer juntas e não se destruir em cada desentendimento. Um relacionamento saudável começa quando você entende quem é antes de se unir a alguém. Porque quando você não sabe quem é, qualquer relação vira um espelho distorcido. Você passa a se ver pelos olhos do outro e perde a própria identidade. Primeiro pilar: autoconhecimento. Antes de amar alguém, você precisa se olhar com coragem. Saber o que te move, o que te fere,
o que te faz sentir viva. Pergunte a si mesma: o que eu realmente quero em um relacionamento? O que eu não aceito mais? O que me faz me sentir segura e amada? Quando você tem clareza sobre essas respostas, você cria o seu próprio mapa emocional. E aí, ninguém mais te confunde, te manipula ou te faz duvidar de quem você é. Segundo pilar: limites. Muitas mulheres acreditam que colocar limites é ser fria ou distante. Mas o limite é o que mantém o amor saudável. Sem limites, você se perde. Com limites, você se protege e ensina o outro como você quer ser tratada. Dizer não é ser egoísta, é ser autêntica. É entender que a sua paz tem valor. Relacionamento saudável é aquele em que você pode ser verdadeira sem medo de punição, onde você é respeitada mesmo quando pensa diferente. E se para ser amada você precisa se anular, esse amor não é amor, é dependência disfarçada. Terceiro pilar: comunicação emocional. Não existe relacionamento saudável sem diálogo sincero. Mas atenção, comunicação não é só falar, é se fazer entender. É saber expressar o que sente sem atacar, sem culpar, sem ferir. E também é saber ouvir. Ouvir de verdade, não para responder, mas para compreender. A comunicação emocional é o que transforma uma discussão em crescimento. É o que faz dois corações se encontrarem no meio do caos. E, principalmente, é o que constrói confiança, a base de tudo. Quarto pilar: amor próprio. Esse é o coração de toda relação equilibrada. Porque se você não se ama, qualquer migalha parece banquete. O amor próprio não é arrogância, é consciência de valor. É olhar para si e dizer: eu sou suficiente, mesmo quando ninguém me escolhe. Quando você entende isso, o medo de perder alguém se dissolve, porque você descobre que a pior perda é se perder de si mesma. Quinto pilar: energia feminina. O mundo moderno nos ensinou a endurecer, a ser fortes o tempo todo, independentes, racionais, mas no meio dessa força, muitas mulheres esqueceram como é receber. Relacionamentos saudáveis pedem equilíbrio entre a força e a entrega, entre a razão e o sentir, entre a ação e a presença. Ser uma mulher poderosa não é controlar tudo. É confiar no seu valor a ponto de permitir que o amor flua. É saber que você pode cuidar, mas também ser cuidada. É ser firme, mas também doce. É não perder a essência enquanto vive o amor. Sexto pilar: parceria e crescimento mútuo. Num relacionamento saudável, um soma na vida do outro. Vocês não competem, vocês se impulsionam. Cada conquista de um vira motivo de orgulho para o outro. Cada desafio é enfrentado de mãos dadas. O amor deixa de ser uma luta por poder e vira uma aliança de evolução. É nesse tipo de relação que você se sente livre para ser quem é e, ao mesmo tempo, sente vontade de ser ainda melhor. Porque amar não é se perder, é se descobrir. Mas talvez, ao ouvir tudo isso, você perceba que o que vive hoje está longe disso. E tudo bem. Não é motivo para se culpar, e sim para despertar. Relacionamento saudável não é sorte, é escolha, é decisão diária. É autoconhecimento, respeito e presença. E, principalmente, é responsabilidade emocional. Você não controla o outro, mas controla o que aceita. Você não muda o outro, mas muda o que tolera. E a partir do momento em que decide se amar o suficiente para não se contentar com menos, o universo inteiro começa a conspirar para te trazer o amor que você merece. Porque a verdade é que você atrai o que acredita merecer. E quando a mulher desperta, quando ela entende que o amor não é dor, é expansão, tudo muda. Ela deixa de correr atrás e começa a ser naturalmente procurada. Ela deixa de mendigar amor e passa a escolher com consciência. Ela para de se culpar e começa a se cuidar. Relacionamentos saudáveis são reflexos de mulheres curadas. E mulheres curadas não têm medo de estar sozinhas, porque sabem que nunca estão vazias, estão cheias de si. E é aí que o amor verdadeiro encontra espaço para nascer. Imagina acordar todos os dias com paz no peito. Sem aquele nó na garganta, sem ansiedade para checar o celular, sem o medo constante de ser deixada. Imagina se olhar no espelho e se reconhecer de novo. Ver uma mulher forte, leve, confiante, uma mulher que não implora por amor,
Porque ela é amor. É isso que acontece quando você desperta. Quando você entende que o amor que buscava lá fora sempre esteve aí dentro. De repente, as coisas mudam. Você para de aceitar menos do que merece. Você começa a dizer não sem culpa e sim sem medo. Você entende que solidão não é castigo? É o espaço onde você se reencontra. A mulher que desperta para o amor saudável é uma mulher que transborda. Ela não precisa provar nada para ninguém. Ela não entra em relações para ser salva. Ela entra para somar. E por onde ela passa, ela inspira. Inspira porque existe uma luz nova no olhar, uma segurança silenciosa, uma calma que vem de quem se escolheu. Imagina viver um relacionamento leve, onde você é ouvida, respeitada, admirada. Onde as conversas são sinceras, os gestos são gentis e o amor é recíproco. Onde você se sente segura para ser vulnerável e é acolhida em vez de julgada. Isso é amor de verdade. E sim, ele existe. Mas ele começa no momento em que você decide não aceitar mais o que te destrói. E sabe o que é mais lindo? Quando você se cura, você muda tudo à sua volta. Você muda o tipo de energia que emana, o tipo de pessoas que atrai e até o tipo de amor que constrói. Você vira exemplo para outras mulheres, para suas amigas, suas filhas, suas irmãs, porque uma mulher curada ensina outras mulheres a se curarem também. Relacionamentos saudáveis não são utopia. Eles são a consequência natural de uma mulher que entendeu seu valor, de uma mulher que não vive mais de metades, porque aprendeu a ser inteira, de uma mulher que olha para trás e não sente raiva, apenas gratidão, por tudo o que a fez crescer. E é isso que eu quero para você. Que você olhe para sua vida e diga: eu consegui, eu me escolhi. E por isso, hoje, vivo um amor leve, bonito e verdadeiro. Essa mulher existe, e ela está aí dentro só esperando o seu basta. O basta da dor, do medo, da dependência, o basta do amor que machuca, o basta que abre espaço para um novo começo, o seu recomeço. Porque o seu despertar começa no instante em que você decide se amar o suficiente para mudar tudo. Agora, respira fundo. Olha para tudo que você já viveu. Olha para todas as vezes que você se doou demais, acreditou demais, esperou demais e percebe, nada disso foi em vão. Cada lágrima, cada desilusão, cada vez que você achou que não ia conseguir, tudo isso foi o empurrão do universo para te trazer até aqui, até esse momento, até esse exato instante onde você pode escolher um novo começo. Você não precisa continuar vivendo os mesmos ciclos, não precisa repetir histórias, aceitar migalhas ou carregar o peso de amores que te diminuem. Você pode, e merece, viver um relacionamento saudável, um amor leve, recíproco, que te faça crescer. Mas para isso, o primeiro passo é despertar. E é justamente para isso que existe o Despertar das Poderosas, um treinamento profundo, criado especialmente para mulheres como você, que já cansaram de sobreviver ao amor e agora querem viver o amor. Lá, você vai aprender a reconstruir o seu amor próprio, curar feridas emocionais, entender os padrões que te prendem e abrir espaço para uma nova versão sua, confiante, segura e inteira. A mulher que sabe o que quer e não aceita menos. No Despertar das Poderosas, você vai descobrir na prática como criar limites emocionais sem culpa, se comunicar de forma leve e assertiva, reacender sua energia feminina e atrair relacionamentos saudáveis, a partir da mulher poderosa que você nasceu para ser. Esse treinamento não é só um curso, é um reencontro com a mulher que você foi antes das dores e com a mulher que você pode ser depois da cura. Então, se o que eu disse aqui tocou o seu coração, se você sentiu aquele arrepio, aquela vozinha dizendo: é pra mim? É porque é mesmo. Clica agora no link da descrição ou no primeiro comentário fixado. Vem dar o primeiro passo para viver a vida e o amor que você sempre sonhou. Porque o despertar das poderosas não é sobre mudar quem você é sobre lembrar de quem você sempre foi. E o seu momento é agora.